Maravilha, muito obrigado. É sempre um ótimo prazer, né? Prazer sempre é ótimo estar aqui com vocês todos nesta casa, né? Que a gente preza tanto porque ela nos traz só benefícios, né? O fato de estarmos aqui reunidos, o fato de estar conversando, os assuntos são de interesse para cada um de nós, profundamente. Eu ouso dizer isso. Não porque estou aqui, porque também aprendo. O primeiro a ouvir é aquele que fala. É o primeiro a ouvir. E ele, se for inteligente, deve aprender. Então a gente procura isso como um mote de vida. Conversar com as pessoas, interrelacionar-se. E a gente vai ver, no decorrer da nossa conversa, que o interrelacionamento humano é essencial. Essencial para tudo, para tudo. O nosso tema está lá, o valor do trabalho no progresso moral. Aqui uma figura pictórica aqui do universo, né? Como entendemos ser o universo. Bom, o que tem a ver o universo com o trabalho? Como é que foi feito isso? Assim? Claro que não. Isso foi fruto de um trabalho, ou de muitos trabalhos, do Criador e dos co-criadores, claro, aqueles que o auxiliam desde priscas eras, desde sempre. E nós somos herdeiros dos co-criadores, porque seremos co-criadores um dia. Criadores junto com o Criador maior. Então, uma hora apareceu na criação um orbe que a gente chama de Terra, que está aqui nesse conjunto, nessa pequena parcela do universo que nós chamamos de Via Láctea, porque se assemelha a uma corrente leitosa. E aí, o governador deste pedacinho já veio conversar conosco, para dizer uma série de coisas, para reforçar as leis morais que 500 anos antes Moisés havia colocado à disposição da humanidade, começando pelo pequeno pedaço da nossa terra e espraiando para todo o nosso orbe. Então, Jesus fez parte e faz parte dos trabalhos do universo, assim como também nós. Não vamos nos esquecer disso. As leis morais, como eu disse, regem o universo e os seres que neles se encerram. Dentre elas, a gente vê a lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei implícita para o universo e especialmente aos seres chamados inteligentes. Nós. Olha que beleza. Somos seres inteligentes. Que bom. E por que somos seres inteligentes? Porque fomos criados simples e ignorantes. Simples na sua capacidade absoluta de receber tudo e de definir as coisas que nos interessam. Ignorantes porque desconhecíamos tudo. Essa é a criação. É um papel em branco, quase, pronto para receber tudo o que quiser e que, se desejar, que seja inserido nesta folha. Mas quem faz o preenchimento? Deus? A espiritualidade? Os mestres? Claro que não. Senão seria um presente, já vem escrito, está pronto. Não vem nada. Nós vimos prontos para começar
a nos escrever, a nos preparar, a nos conhecer e nos colocarmos prontos para trabalhar. E só colocamos-nos prontos para trabalhar se trabalharmos. É uma coisa interessante. O espírito criado simples e ignorante, colocado no invólucro carnal, aí vamos especificar porque a espiritualidade, como nós pertencemos a ela, ora está na erraticidade, ora está no nosso nível, ora está na materialidade. É o nosso caso presente, aqui. Aprende pelo trabalho, que só dele virá conhecimento e ações que o levarão à evolução em todos os níveis. Está aqui pictográfico aqui, da elaboração que nós todos temos competência ou buscamos competência para realizar. Nossos trabalhos, que vão mexer com a nossa mente racional, aprender a conseguir decidir, definir o que é melhor, o que é mais rápido, o que é mais simples, o que é mais composto, o que é mais difícil, o que é mais fácil. E também o nosso sentimento. O que presta para nós e que deve prestar para todos. O que é bom, o que é ético, o que é correto e o que não é. Tudo isso é fruto da ação de cada um de nós, inclusive, não só, mas pelo trabalho. E o que é o trabalho? Vamos logo colocar aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 614 até 920, ele explica uma série de respostas espirituais, mas aqui uma síntese. O trabalho é uma necessidade e lei da natureza, portanto é lei natural, portanto é lei moral, implícita às necessidades do espírito, esteja ele na erraticidade ou na materialidade. Tanto material quanto intelectual / espiritual, essencial ao progresso. Sem um trabalho, não andamos. Vamos fazer um paralelo com a nossa vida cotidiana de cada um de nós. Resolvemos abdicar de trabalhar, de qualquer coisa. Vamos ficar em casa. Resolvemos. Não fazemos mais nada. E somos sozinhos. Ninguém está por nós. Comemos? Não. Temos suporte? Não. Temos ajuda? Dificilmente. Portanto, sem um mínimo de um esforço, nós não conseguimos absolutamente nada. Ah, mas eu estudo, não é? Eu vou à escola, eu não preciso trabalhar. Você está trabalhando. Você está mentalizando tudo que é necessário para um dia o suporte que você tem, o que todos nós temos dos pais, dos avós, dos antecedentes, cessem e nós sejamos o protagonista. Isso é trabalho. Isso é absolutamente trabalho. Toda e qualquer atividade honesta que produza o bem-estar, a segurança e o sustento. É o que nós fazemos para nós mesmos e para aqueles que nos cercam na nossa família. E mais, quando é necessário. Gerando o desenvolvimento que o ser humano necessita. É inato ao espírito. Ninguém nasce e não tem vontade de fazer absolutamente nada. Sempre temos vontade de fazer alguma coisa. Eu não sou apto a trabalhar com aquilo ali. Que bom, alguém vai fazer aquilo. Mas eu sou apto a trabalhar nisto aqui. Que ótimo, porque tem gente que não sabe fazer e eu vou fazer para que todos nós
unamo-nos e participemos dos trabalhos de todos aqui. É isso que é a sociedade ou não? É exatamente isso. É inato ao espírito encarnado ou não? Pois é dele que se completa cada vez mais eternamente. Tá bom, então o sujeito faleceu, né? A gente coloca no invólucro de madeira, não tem mais nada para fazer. Lê do engano para aqueles que assim pensam. Já sai ali pensando na próxima tarefa, imediata, fora da carne. E se não estiver apto a pensar assim, vai ser orientado para que isso ocorra. Absolutamente não há ócio parasíaco. Não. Está aqui novamente as nossas engrenagens mostrando que o trabalho é necessário e conjunto. A evolução do pensamento humano quanto ao trabalho. Aí nós vamos ver algumas coisas interessantes. O que é o trabalho? A alegoria da criação do homem diz que o homem e a mulher, o casal, foram criados para viverem felizes no paraíso. Não é isso que a alegoria fala? Adão e Eva estavam no paraíso tocando flauta e um belo dia deu uma zebra. Eles não faziam absolutamente nada. Como é que sobreviviam? Só tinha uma macieira naquele paraíso? Era difícil. Mas diz a lenda que era mais ou menos isso. Mas um dia alguém comeu do fruto proibido. Ou seja, havia uma regra que eles podiam fazer tudo, quase tudo, menos quebraram a regra. E eles quebraram a regra. Essa alegoria ela é interessante para nós, espíritas, não há dúvida nenhuma. Porque nós somos criados para o paraíso, para sermos felizes. Isso é verdade. Todos nós aspiramos à felicidade. Não tenha dúvida disso. Cada um de nós aqui. Ninguém quer ser infeliz. Todos queremos ser felizes. Agora, nesse momento, pelo nosso estágio moral e intelectual, a gente é feliz temporariamente, de um pequeno prazo, por algumas motivações, e volta e meia caímos num processo menos feliz. Então a felicidade permanente ainda não nos é possível, até por problema nosso mesmo, não é de ninguém. Então, a alegoria parasíaca, ela tem seu fundo de verdade. E a falha também tem seu fundo de verdade. São os nossos problemas, são as nossas falhas. Quebramos a regra, por vezes. E foi isso que aconteceu na alegoria. Aí o que aconteceu no final da alegoria? Pela incúria deles, ao pecarem contra a vontade divina, foram tirados da condição de paraíso e condenados ao trabalho para o sustento da vida. Ora, aí é que a coisa pega. Trabalho é um castigo. É isso? Eles não faziam nada. Cometeram uma falha. Mandaram embora. Quer ver? Olha, ó. Pode sumir. Agora vai trabalhar. É um castigo? Tem que coçar a cabeça, né? Porque leva a entender, se não tivéssemos errado, não faríamos absolutamente nada. Não sairíamos daquele paraíso de tanga e descalço, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Vamos ver se isso é verdade. Desde o início da história, ao homem coube trabalhar de todas as formas para ter as mínimas condições de sobrevivência. Isso é verdade. Né? Vamos sair da alegoria e vamos entrar na vida real. Desde que o homem das cavernas começou a existir, levantou-se, né? Era curvado, ficou ereto e começou a ter que caçar, senão não comia. Buscar uma caverna arrumada, porque senão ele ia ficar na chuva ou na tempestade.
fugir do fogo, que ele temia. Depois começou a aprender que o fogo ajudava e não atrapalhava, porque ele não precisava mais comer cru, podia assar. E assim por diante. Isso foi trabalho. Mentalizado, raciocinado, racionalizado, trabalhado. E o progresso foi acontecendo. Lentamente. Foi nessa condição que o fez desenvolver-se, atingir níveis de resistências inacreditáveis, aprendendo a ser responsável. O conceito de família vem muito depois disso, mas o homem começa a raciocinar e quando ele se juntava com a mulher, ou seja, o lado feminino, ele gerava filhos. Ele disse, o que eu faço com esse negócio aqui? Eu tenho que tomar conta. Aí começou a ter o sentido de responsabilidade, não só para si, mas pelos seus também. Disciplinado dentro da sua motivação, criativo, senão morria. Seguro, independente e assim por diante. Isso vai não crescendo, claro. Assim, jamais foi um castigo. Tudo isso é fruto do trabalho, é um propósito evolutivo. Trabalho é um propósito evolutivo. Jamais foi algo parecido como castigo. Mas a humanidade, no decorrer do seu início, pelo menos, e já mais para frente, ela fez com que o trabalho parecesse realmente um castigo. Fez. Mas aí pela nossa incúria, desde sempre, pela nossa falha moral, pela falta de virtudes, em vez de procurar as virtudes, procuramos os vícios, o egoísmo, o orgulho. Quando isso brota e extremamente forte, nós subjugamos. E ao subjugar, nós criamos um problema enorme. E damos a culpa ao trabalho. O homem está fadado a crescer. Busca sempre o horizonte lá longe e é pelo trabalho que ele vai fazer isso. O trabalho sempre foi fator de evolução? Vamos ver. Aliada à ideia da pena pelo pecado, aquela da alegoria, aquela do... Não pode fazer isso, ele fez, mandaram embora. E a crença da segmentação de classes, aí é que entra o nosso orgulho, aí é que entra a nossa vaidade, aí é que entra o egoísmo, principalmente. E nós começamos a dividir a sociedade em classes. Eu sou nobre, você não é. Eu tenho sangue azul. Sabe aquela história do sangue azul? Qual é? Sangue azul porque, o branco caucasiano, na Europa, as veias são palpáveis. Aqui nem tanto, porque a nossa pele é muito mais morena, a tez é morena, é mais forte. Mas os mais branquinhos percebem isso. E o sangue é venoso, ele parece realmente azul. E os mais morenos, por exemplo, como os muçulmanos da época, os mouros e tudo mais, esses não têm essa verificação pictórica ou física, quero dizer, perdão. Então, isso criou-se aquele estigma. Quem tem um sangue azul, quem não tem o sangue azul, e todo o sangue é vermelho, que todo mundo sabe. A sociedade inicialmente gerou o conceito de trabalho como próprio das classes sociais consideradas inferiores, aquelas que não tinham sangue azul. Só eles que trabalham. Não merecem outra coisa. Vão trabalhar. Nós criamos o trabalho como um castigo. Aí sim. Mas o trabalho não é castigo, como já vimos. Essa ideia vingou, levando à escravização e à servilidade de povos inteiros por parte de poderosos. Socialmente falando, de cada época aí passada,
E até hoje. Não vamos muito longe ainda. Ou seja, a nossa andadura moral é lenta. É lenta. Intelecto é uma maravilha, né? Aqui, Flávio, a gente põe lá o negócio no computador, vem, aparece aqui. É fácil, é bonito pra caramba. Todo mundo faz isso, é uma beleza, né? Você fala, o telefone responde sozinho, manda você não sei para onde, leva você até não sei. É uma beleza, a tecnologia. Mas o outro lado, a outra face, nós estamos ainda um pouco para trás, para não dizer muito. Assim, o limite da dignidade do trabalho é exatamente aquele para o qual ele é dirigido ou realizado. O trabalho é digno sempre porque ele vai levar à evolução. Até o escravo, ao trabalhar, ele não tem culpa de como ele está sendo tratado, a culpa é de outros. Ele não tem como fazer diferente. Para ele, o trabalho está servido. Para o outro, será um problema. Para quem está dirigindo esse tipo de servilidade ou de escravismo, esse é outro problema. Vai responder por isso. É outra coisa. Mas o trabalho é sempre fator de evolução? Sim. Mas se ele é honesto e livre das amarras da escravidão, é lícito e gera progresso sempre. Aí para todos. Quem organiza, quem propõe, quem realiza, enfim, todos os níveis, né? Porque muitas vezes o que se diz que um empresário, né, empreendedor, aquele que coloca o risco próprio como benfeitoria para um grupo de trabalhadores braçais e administrativos, tanto que uma empresa, né, ele trabalha tanto quanto o pé de chão da fábrica, não há dúvida nenhuma. E tem responsabilidade sobre todos. Não é sobre um ou sobre dois, é sobre todos. Se isso não for trabalho, eu também não sei o que é. Não se trata de qualificar trabalho físico ou mental, é o que eu acabei de dizer agora. Pois uma vez que gera bem-estar e progresso à sociedade, ele tem um valor inigualável e a quem se beneficia e a quem desempenha. Então vai desde da pessoa que multiplica afazeres materiais, como aquele que realiza afazeres materiais. Todos eles têm o mesmo valor. Que seria da nossa sociedade se os arrecadadores de lixo não existissem diariamente, não passassem na nossa porta todos os dias? Ficamos um mês sem passar uma pequena greve deles, ou uma falta. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. É importante o trabalho deles? É só raciocinar. É importante o trabalho do presidente da empresa? Claro, claro. Porque dele vai depender de um grupo o sucesso da empresa ou não. Arquitetar de maneira tal que a empresa progrida e leve aos seus trabalhadores, o seu conjunto de colaboradores, o sucesso. Que o sucesso do gestor da empresa é do tamanho do sucesso de cada empregado. Não existe dicotomia disso, de forma alguma. Nem pode.
O trabalho de qualquer nível dignifica o ser humano e eleva o espírito, na medida em que gera felicidade a todos que dele se comprazem. Vamos lembrar que a tarefa de hoje é necessária para preparar o tarefeiro do amanhã. O que nós fazemos hoje é base para o que nós vamos fazer em frente. Isso no dia a dia nosso. Na empresa onde trabalhamos, na escola onde damos aula, no centro espírita onde devemos realizar tarefas. Né? Não, no centro espírita ninguém trabalha. Oh, pelo amor de Deus, como trabalha. Não é remunerado, né? Materialmente. Mas o bônus é grande. Então, esses afazeres, essa faina nossa, é degrau para a próxima. Porque nós já vimos que não há fim. Se nós não temos fim, nós somos eternos, somos perenes, o nosso trabalho também não tem fim, é eterno e é perene. Porque nós temos que ser um dia co-criadores. Não é? Vai ser difícil, vai ser... Não sei, mas que vai. Ninguém falou que é fácil. Como fator de evolução, o que o trabalho gera? Alguns exemplos. Vontade e disciplina. É você querer realizar e dedicar-se àquilo que você faz. Todo mundo que faz aquilo que gosta e se dedica, adora trabalhar. Agora, algumas vezes é verdade, nós temos que realizar tarefas que não são tão amigáveis para cada um de nós, mas a obrigação nos faz realizá-la. Né? Nos faz realizá-la. Então, todos nós temos que dar as mãos uns aos outros, ajudando, ora aqui, ora lá. Mas tem afazeres que são próprios de cada um. Está no nosso íntimo realizar aquilo. E nós gostamos. É o engenheiro, é o médico, é o advogado, é o piloto, é o policial, é todo mundo, a dona de casa. Eu digo a mesma coisa. É tudo igual. Nesse sentido. Porque se não for assim, o trabalho não funcionaria. A expansão da inteligência. Ter criatividade ao desempenhar-se das tarefas e melhora a forma de realizar. É uma explicação apenas. Então, quando você trabalha, você tem vontade e se disciplina para fazer aquilo. E expande a sua inteligência cada vez mais, porque você se treina. Inclusive ajudando os outros, ou auxiliando, ou ensinando os outros. Você se treina, bem que eu falei no início? O primeiro a ouvir é aquele que fala. Vai. Gera também utilidade social. É claríssimo isso, né? O gerar bem-estar pelos bens e serviços que entrega à sociedade e que ele usufrui da mesma forma. Está inserido. Dignidade e independência. Fazer com que o homem se sinta íntegro e consciente da sua capacidade. Nos dá autoconfiança. O nosso trabalho, ele bem feito, com vontade, com disciplina, né, em todos os níveis, nos dá autoconfiança de fazer mais, de buscar outros níveis daquele trabalho ou de outros. Empatia e fraternidade. É nós colocarmos-nos no lugar de com quem trabalha conosco e também auxiliar naquilo que é possível. Né? É um engano enorme aquela ideia de como é que chama? Embate dentro de uma empresa, por exemplo, ou dentro de uma entidade qualquer. Não, eu não vou ensinar o companheiro ao lado aqui, senão eu perco o meu emprego. Eu já ouvi gente falar isso, infelizmente. Ao contrário, você deve participar a todos, tudo aquilo que você faz.
Sem dúvida. Aquilo é um elo de garantia do interrelacionamento. E nós vamos ver. Em Harvard, eu estava lendo recentemente, um experimento, alguns dos senhores devem ter ouvido isso já, um experimento que tem 80 anos. É a maior pesquisa do mundo até hoje. Tem 80 anos que acontece, desde 1938. 746 homens foram escolhidos aleatoriamente, não é bem aleatoriamente, dentro de camadas sociais. Eles pegaram pessoas extremamente pobres, rapazes, mocinhos pobres, em 38 isso, e pessoas de nível econômico elevado. E começaram a estudar. Que jeito? Começaram a perguntar. Primeiro fizeram um cadastro, né? Nome, não sei o quê, família, pai, tá. O que tu faz, onde é que mora? Fizeram exame de sangue, para ver o tipo sanguíneo do cara. Perdão. E essa pesquisa, ela veio caminhando. Hoje em dia, 2026, ela tem 80 anos. Tem cerca de 50 pessoas oriundas daquelas 746, o resto morreu. Aconteceu de tudo nessa vida. Agora, os herdeiros destas pessoas permanecem sendo estudados. Também foram agregados a esse estudo. Mas aqueles oriundos da primeira etapa, eles vieram sofrendo uma pesquisa periódica. Cada 2, 3 anos voltavam as pessoas. Está vivo? Está vivo. Ótimo. Então, faz de novo um questionamento, como é que você está? O que você faz? O que deixou de fazer? Está casado? Não está casado? Tem filho? Não tem filho? Aquele negócio todo. Para saber qual é o título desse trabalho. Deixa eu me recordar exatamente. Se eu não me recordar direito, é algo como a vida do homem. Algo assim. Entendeu? Não deixa de ser um estudo da vida do homem. E eles chegaram à conclusão, depois de 70 anos, mais ou menos, 10 anos atrás, eles chegaram às grandes conclusões. E a principal delas, só foram felizes, ou seja, considerados homens, pessoas realizadas, que tiveram muito mais momentos de felicidade do que não. Claro que todos tiveram reveses, mas que tiveram maior felicidade, foram aqueles que se dedicaram aos outros. Teve presidente da República, dessa história toda, dos 700 e tanto, dos Estados Unidos. Teve militares proeminentes, teve congressistas, teve médicos, teve advogados, teve pessoas que falharam, teve criminosos, teve de tudo, claro. Né? E os criminosos vieram das classes mais baixas. Não. Pode ser que um ou outro, mas não maciçamente, não. Gente de sucesso saiu de todos os níveis. E de maior sucesso é aqueles que se doaram. Aqueles que tiveram empatia, que tiveram um interrelacionamento muito forte. Esses são os caras que ficaram felizes. Dessa renca de 700 e tarará de pessoas. Isso é a maior pesquisa até hoje no mundo, não tem, né? Então, tem as pesquisas que duram 10 anos, 15, aí o pesquisador morre, perdeu a paciência, tá bom. Essa não, essa continua, está com 80 anos. Então, empatia e fraternidade é crucial. É no trabalho. Gera ainda relações subsidiárias à própria tarefa, como aproveitamento pelo relacionamento humano do que se pode realizar, como ações de benemerência, multiplicação do bem, estar na comunidade, que sozinho seria difícil ou impossível.
Aqui nós temos aqui ao lado uma casa que faz isso. A obra social Célio Lemos está aqui do lado, né? E faz aqui, ó. E faz isso, além de ser uma escola, claro, faz isso com voluntários, com pessoas que se doam, não ganham absolutamente nada. Eu não faço propaganda gratuita, não, mas eu gosto muito da casa. Gosto, sempre gostei. Ela nos ensina muito. E não só ela, eu digo o exemplo porque é aqui vizinho, mas tem tantas outras, né? O homem busca a felicidade no decorrer da existência e chega-se à conclusão de que só atinge esse estado físico e espiritual. A felicidade é um estado físico, você se sente bem, a endorfina cresce, né? E você fica alegre, eufórico. Então é físico também. E espiritual porque você sente. Eu lembro que Jesus, uma vez, disse a Tiago, se não me engano, um dos seus discípulos, ou a mais de um, que perguntou a ele: mestre, o que o homem precisa fazer para ser feliz? Ele falou assim: o homem já aprendeu a pensar, precisa aprender a sentir. Profundo. O interrelacionamento humano nas relações de trabalho e as relações sociais, realizando ações construtivas. É isso. É a capacidade multiplicadora de que juntos é sempre possível realizar o bem. É sermos éticos. Eu lembro que ética leva ao bem. Tudo que é ético é bem, é bom. E tudo que é moral é certo. Então lembrar que o ético-moral do Cristo é uma coisa só. Porque toda a moralidade do Cristo, a lei de correta, leva ao bem. É esse a figuração. Nem toda a moral humana leva ao bem. Nós temos moralidades excepcionais em diversos segmentos da nossa sociedade humana. O que é válido aqui não é válido lá, o que é válido lá não é válido aqui, e assim por diante. Né? E muitas vezes pode não ser tão bom. Mas ética não. Ética você não pode matar, nem aqui, nem lá. Ou seja, essa unificação leva à felicidade. Até Harvard chegou a essa conclusão. Assim, o trabalho funciona no campo material, desenvolvendo pilares de suporte social, claro. E também no âmbito espiritual, ensejando práticas de virtudes. Porque só buscando ser virtuoso, fraterno, humano na essência da palavra, né, amoroso, empático, é que a gente vai chegar a uma prática virtuosa e propiciar a evolução moral de nós mesmos. Ou seja, ajudando aos outros, nos ajudamos. Olha que egoísmo bacana. Vamos ajudar aos outros para sermos felizes. É uma boa. Se a gente for egoísta, vamos entrar por esse caminho. É como uma mola impulsora para os saltos da vida material. Claro, quanto mais trabalhamos, quanto mais melhoramos o nosso meio material. Mas é também o progresso moral na vida espiritual. Trabalhar é angariar frutos transitoriamente na matéria, que ora estamos aqui, ora não, mas fixa ganhos espirituais permanentes. Para cada um. Vamos encerrando já. O trabalho dignifica o ser humano pela cristalização dos conhecimentos e das práticas, bem como sedimenta a ideia de que o processo evolutivo, progresso moral, passa pelo esforço de cada um. Ninguém trabalha
por nós. Somos nós que fazemos o nosso dever. Em buscar intelectualização, é claro, precisamos estudar, sim, aquilo que quisermos, mas vamos um dia termos que ter conhecimento de tudo. E a capacidade de exercitar virtudes, mais uma vez a gente repete. Sem as virtudes, nós todos aqui conhecemos várias pessoas que são luminares intelectuais, que são, eu não vou chamar de sábio porque não é um sábio, claro, mas são pessoas extremamente conscientes das tecnologias, do seu saber, do seu conhecimento, de tudo que você perguntar, ele responde, mas é uma árvore seca no contato humano, na empatia. Não tem a menor ideia de como se relacionar. Se você perguntar a uma pessoa assim, ela diz que ela não tem tempo. Ela está estudando. Que pena. Mas é com essas virtudes que a gente multiplica o bem na sociedade. Está aqui a figuração de José, né? O marceneiro. Não tinha fotografia na época, inventaram essa aí. Então, trabalhando na marcenaria dele, que ensinou o filho dele a trabalhar. Marceneiro da vida. Tá bom? O trabalho sob luz do bem move o mundo e evolui espiritualmente o espírito. Tá certo? Eu acho que assim nós damos uma finalização à nossa conversa aqui. E foi mais um monólogo. Vamos seguir em paz na seara de luz, né? Já que estamos aqui. E que Jesus nos seja o guia permanente. Muito obrigado, hein? Esse trabalho não seria sem caridade não há salvação? Como? Esse trabalho seria sem caridade não há salvação? Não há salvação, claro que não. Sem dúvida. Senhora, fazemos. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Senhor Jesus, encerramos aqui a nossa conversa, mas a espiritualidade maior permanece sob esse nosso silêncio de agora para outra parte dos nossos trabalhos da casa, em que a mediunidade se fará presente, doando o que de bom tem para cada uma das pessoas que se dispuserem a receber essa benesse. Agradecemos profundamente a existência desse lar, tão familiar, tão conciso, tão tranquilo e que nos traz paz cada vez que entramos aqui e levamos essa paz para as nossas casas. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Assim seja. Obrigado. Em nome de todos, a gente agradece, viu? Eu agradeço vocês que são bons, né? Tá, Flavinho? Você tá bom? Como é que vai? Bem te ver, hein? Tá bom, obrigado. Tá, Flavinho? Obrigado, hein? Tira aí o microfone. Obrigado.
Valeu.